Olá pessoal, mais uma atualização para o blog marcocotrim.com.br. Eu repito sempre o nome do blog porque esse vídeo vai primeiro para o YouTube. Então, o blog marcocotrim.com.br tem lá literatura para quem gosta de literatura, a gente fala um pouco de mitologia, às vezes algumas incursões pela filosofia, tem prosa, tem poesia, tem sugestão de leitura, um monte de coisa para quem gosta de literatura. E quanto custa a assinatura? Nada, pessoal. Aqui é o espaço da amizade, não custa nada. Custa a satisfação de estar conversando com alguém. Eu disse aqui outro dia que esse blog me supre a ausência de amigos, porque com a velhice o espaço da amizade vai diminuindo, vai se esvaziando, os amigos se afastam e assim vai. Pode perguntar por aí para os mais velhos que você conheça quantos amigos ele tem. Serão poucos, com certeza. Então isso aqui é um espaço da amizade, da conversa. Então a gente se arrisca a falar um pouco de tudo, obviamente, com toda delicadeza para não ofender suscetibilidades, não ferir suscetibilidade de alguém. É sempre sobre literatura. E também mitologia, também um pouco de filosofia e tal. Nesse mês, essa atualização de junho, eu coloquei lá mais um mito, né? Eu coloquei um artigo sobre o mito do Tucum e aí me lembrei que tem um livro que eu estou escrevendo, começando a escrever, na verdade, que tem uma parte um pouco fantástica e tem um pedaço, tem um texto, lá tem um pedaço, um trecho, que trata de mitologia e eu lembrei que faz relação com o mito do Tucum. Eu vou ler o texto para vocês e depois a gente vê a relação que tem com o mito do Tucum ou Tucumã. Alguns conhecem como Tucumã. É aquele caroço, né? Tem um marrom, tem um escuro, tem um amarelo e tal. Mas existe um mito amazônico, vamos tratar dele daqui a pouco. Então, o texto é o seguinte, eu vou ler aqui. Isso é uma afirmação, uma espécie de oração de uma personagem, né? Colocada no livro, no seu tempo, no seu contexto, que não interessa tratar agora porque está muito no início, mas ela fala o seguinte, né? Primeiro o narrador dizendo que ela se desvencilhou e saiu correndo disposta a nunca mais parar de correr. E assim o fez. Pegou o saco com sua muda de roupa e só parou de correr 2 léguas adiante, à beira do riacho, onde se encontrava, vencida pelo cansaço insuportável. Ainda antes de dormir, recitou baixinho as palavras que ouvira da avó, e por achá-las tão bonitas, repetiu tantas vezes que guardou de cor. Aqui nesta selva eu sou rainha, rasgo o espaço, ando no tempo e quebro demanda. Sou mensageira da cobra grande. Derreto a cera de abelha e liberto a noite. Do mesmo jeito que liberto, posso prender se precisar. Quando a filha da cobra grande casou, ensinei a tirar a noite de dentro do caroço de Tucum. Tirou uma que durou 1 mês. Depois, ensinei a botar a noite de novo lá dentro e lacrar o tucum com cera de abelha. Ensinei a criar passarinho para anunciar as horas do dia e da noite, as horas abertas e as fechadas. Por isso que eu escuto o tinido rouco do jacuri barbela no clarear do dia, e de noite meu coração enche da tristeza que brota da garganta do inhambu. Primeiro vem o pio de agonia, sonoro e lento. Depois a pressa, um atrás do outro, som surdo de espada cortando o ar, matando o resto do dia que finda. Assim vou seguir. Se o medo me dominar, derreto o caroço de Tucum e lanço sombras no mundo. Se me perseguirem, rasgo o espaço e desapareço. 7 saias me protege. Exu vigia meu sono e tranca os caminhos do inimigo. Então, pessoal, aí eu estava trabalhando nesse texto
E lembrei que aqui uma boa relação de literatura e mitologia. A personagem está se utilizando de uma lenda amazônica, de uma lenda não, desculpa, empreguei mal o termo lenda. Lenda é uma história que se conta. E mito é outra história, já vamos falar. Então, aqui a gente relembra o mito do Tucum. E, obviamente, eu não sei de cor, vou dar uma lida aqui no mito do Tucum para a gente ver a relação. Ler um pedacinho só, claro. Aí, na mitologia aqui, eu escrevi o artigo desse mês para o blog, exatamente falando sobre o mito do Tucum. E ele diz o seguinte: aí eu escrevo um pouco sobre o Tucum e tal, e aí eu digo que o texto faz menção a um mito indígena, o mito do Tucum, da região amazônica, que nos conta sobre a origem da noite e pode ser reproduzido assim. No início não existia noite no mundo. Ela estava guardada por uma serpente, a cobra grande, no fundo das águas. O dia era iluminado durante as 24 horas e isso perturbava o sono, o repouso noturno, certos rituais e todas as coisas que têm mais significado na escuridão da noite. A filha da cobra grande se apaixonou, casou-se e pediu à mãe que libertasse a noite para que os noivos tivessem sua lua de mel. A mãe aceitou o pedido e recebeu os mensageiros enviados ao fundo das águas. Deu-lhes um caroço de tucumã, lacrado com cera de abelha, e recomendou: levem esta encomenda aos noivos e não abram este caroço. Na viagem de volta, um dos mensageiros, curioso, escutou barulhos dentro do caroço e convenceu os outros a derreterem a cera de abelha e ver o que tinha lá dentro. Libertaram a noite e o mundo escureceu. A noiva não gostou da noite eterna. Quando a estrela solar surgiu de madrugada, a filha da cobra grande separou o dia e a noite e criou pássaros para marcar as etapas. O cujubim, que no meu texto é a mesma coisa que jacu, o jacu de Barbela. O cujubim cantou para o amanhecer e o inhambu anunciou o entardecer. Os mensageiros foram punidos. Ela os transformou em macacos de boca preta, a fumaça da noite sobre o mundo. E risco amarelo, a cera de abelha derretida. Para lembrar que essa história é um mito e não uma lenda, aí eu termino o texto dizendo o seguinte, que é uma história sagrada. Todo mito é uma história sagrada. E a celebração do mito é reviver essa história sagrada. Isso você pode encontrar em um culto, isso você pode encontrar em um ritual de umbanda, na missa católica, em um monte de locais. Quando você reconta a história no espaço sagrado, você revive o mito. E o mito é uma história sagrada e uma história de criação. No caso, a criação da noite, a separação da noite e do dia. Todo mito tem entes sobrenaturais. Aqui a cobra grande guarda a noite, é a guardiã da noite. E a filha da cobra grande tem o poder de manter separado noite e dia. Então, entes sobrenaturais. E todo mito se passa num tempo primordial, um tempo antes do tempo. Geralmente as histórias que contam a história do mito se iniciam assim: no início, no princípio, naquele tempo, era uma vez,
Isso é um tempo antes do tempo, você não consegue localizar. E os fatos relatados pelo mito, eles ocorrem também fora do espaço. Por exemplo, a cobra Gani morava no fundo das águas. Quais águas? Não sei. Fundo das águas. E lá foram os mensageiros até o fundo das águas, pegar o caroço de Tucumã e levar para a noiva que queria separar o dia e a noite. Queria que houvesse noite e queria os dois separados. E durante a viagem dos mensageiros e na entrega da encomenda. Então, os fatos ocorreram quando? No fundo das águas, na viagem dos mensageiros que abriram o Tucumã, e quando eles chegaram, entregaram para a noiva a semente do Tucumã aberta. Então, onde ocorreu isso? Não se sabe e não importa. Foi fora do espaço. Então, o mito do Tucum é um verdadeiro mito. E todo mito se passa para restaurar a ordem do cosmos, para explicar a existência, para explicar a criação, para explicar um fenômeno, para explicar o que existe e que não tem explicação. Muito obrigado. Até o próximo mês com novas atualizações.